Bem, irmãos, nós vamos orar mais uma vez, depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Somos gratos a Ti, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu de Te adorar. E agora pedimos a direção do Teu Santo Espírito pela meditação na Tua Santa Palavra, que possamos ser edificados por ela, possamos, além de aprender, colocar em prática e também ensinar a outras pessoas que não conhecem ainda. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós concluímos o tema que estávamos estudando sobre homens fortes e hoje vamos estudar um tema, vamos dizer assim, aleatório, porque não estamos seguindo um estudo dirigido de um livro e nem de um tema específico. Hoje nós vamos abordar um tema que fala sobre a salvação, porque nós precisamos sempre estar relembrando do processo de salvação, como fomos salvos, para sermos edificados, reanimados na nossa fé e também podermos ensinar outras pessoas, aprender mais passagens bíblicas que falam sobre isso, para que assim possamos instruir outras pessoas no caminho da salvação. Então o tema dessa noite é uma pergunta, Por que temos acesso à salvação? Por que nós temos acesso à salvação? Como nos foi concedido esse acesso? Como é que nós podemos entrar no céu? Será que é por nossas obras? Será que é pelos sacrifícios que fazemos? Será que é por conta da religiosidade? Por que nós temos acesso à salvação? E vamos iniciar com João capítulo 12, versículo 20, até o versículo 26, que diz assim a palavra de Deus. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Filho do Homem, se você observar, está com iniciais maiúsculas, uma referência ao Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O que é que nós entendemos com isso aqui? Ih, irmão, não entendi nada, Trigo. Vem falando, não queriam conhecer Jesus, já Jesus vem falar de trigo, que negócio é esse? Ele está querendo ensinar o povo a plantar, Vamos já entender, Versículo 25 diz: Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Nós observamos aqui algumas condicionais que Deus dá, Se alguém servir a Cristo, então siga a Cristo. E onde ele está, ali estará também o servo dele, que é na presença de Deus, E se alguém me servir, se alguém servir a Cristo, o Pai, Pai celestial, que inicial maiúscula, o Pai o honrará. Então Deus honra aquelas pessoas que servem ao Senhor Jesus Cristo. E no versículo 24, quando ele vem falando sobre o grão de trigo caindo na terra, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Aqui ele está falando a respeito dele mesmo, do próprio Senhor Jesus, porque ele veio a esse mundo, ele veio à terra, o grão de trigo caindo na terra, Jesus veio à terra, aí ele diz, se não morrer, fica ele só. Se Jesus viesse ao mundo e não morresse pela humanidade, para salvar a humanidade, ele ficaria sozinho na glória eterna, pronto. Não levaria outras pessoas para o céu. Mas se ele morrer, produz muito fruto. Então Jesus está dizendo, olha, se eu não morrer, eu vou continuar sozinho lá no céu, com o Pai, o Espírito Santo, tal. Mas se eu morrer para redimir os pecadores, então eu vou produzir muito fruto. Muitas pessoas serão salvas. Então só com base nesse versículo, nós já entendemos o quê? Como nós podemos ser salvos? Pela fé e em Cristo, na obra que Jesus fez por nós. Nós temos que crer na obra que ele veio realizar. Ele veio a esse mundo, morreu por nós,
ressuscitou ao terceiro dia, provando o poder dele sobre a morte. Então, se ele viesse e não morresse, ele não iria perder a salvação, né? Ele é Deus. Nem nós perdemos, imagine Deus, né? Por que nós não perdemos a salvação? Porque nós somos bem bonzinhos, é? Não, porque Deus é quem nos mantém salvos pela sua graça e a sua misericórdia. Ele é quem tem esse poder. Nós somos tão frágeis, irmãos, tão miseráveis, que nem nos manter salvos nós conseguimos. Nem nos manter salvos. Deus é quem nos mantém salvos. Por quê, irmãos? Qual a prova que nós temos que Ele nos mantém salvos? Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Quando o ser humano crê em Jesus, então Deus coloca um selo nele. Para que esse selo? Aí ele diz, qual é o penhor? O Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa salvação, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Deus é glorificado por nos manter salvos. Ele é quem nos salva, Ele é quem nos mantém salvos. Ele coloca em nós um selo, que é o Espírito Santo. Esse selo quer dizer o quê? Que nós seremos enviados para o céu. Quando você vai colocar uma carta lá no correio, coloca um selo. Você está garantindo que aquela carta vai ser levada até lá, né? A gente sabe que como são os meios humanos, pode acontecer falhas no meio do caminho, né? Mas a intenção é o quê? É que essa carta, que está selada, chegue ao destino, né? E só o destinatário lá é quem vai poder abrir a carta, não é assim? É assim que funciona conosco. Deus coloca um selo em nós, que é o Espírito Santo. E qual é o endereço? Qual é o destino? O céu. É o céu. E quem é que vai nos receber? O destinatário, que é Deus. Então Ele é quem garante a salvação. Não somos nós que nos garantimos em ser salvos ou nos manter salvos. Ele é quem faz todo o processo. Ele é quem pode realmente nos salvar. E o versículo 25, irmãos, é bem interessante, que ele vai nos mostrar, a partir do momento que a pessoa é salva, como ela tem que agir. Que é um outro tema que eu quero que a igreja fique bem atenta hoje. O primeiro, por que nós temos acesso à salvação? Por causa da obra de Jesus. Cristo morreu por nós. Por isso que nós temos acesso. Se Cristo não tivesse morrido na cruz, mesmo que nós tivéssemos fé em Deus, né, vamos dizer assim, nós iríamos para o céu. Sem o sacrifício do Salvador. Sem o cumprimento da lei, que é Cristo. O cumprimento da lei é o amor. Cristo nos amou. Então nós precisávamos de um Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem o sacrifício de Jesus, irmãos, o pecado não seria tirado do mundo. Ah, eu acredito que Deus existe. Tá bom, mas sem Jesus você não vai para o céu. Senão, se só pela fé em Deus, vamos dizer assim, né? Sem Jesus, sem o sacrifício de Jesus, sem a obra dele, se nós tivéssemos acesso à salvação, Jesus teria morrido à toa. Então não é possível o ser humano chegar até o céu sem a obra de Cristo. Então por que é que nós temos acesso à salvação? Porque Cristo realizou a obra da salvação por nós. Ele cumpriu toda a lei de Deus, sem errar em nenhum ponto, e ele foi o sacrifício perfeito. Vocês lembram que no passado, quando eram realizados os sacrifícios, tinha que ser um animal perfeito? Lembra? Era assim, um animal perfeito. Não podia ter um defeito. Por que que nós não podemos chegar ao céu sem Jesus? Porque nós temos defeito. Nós temos falhas. E por que que só por meio de Jesus é que nós temos acesso à salvação? Porque ele é sem defeito. Jesus é sem defeito. Ele não tem nenhum pecado. E somente por meio dele é que nós temos acesso à vida eterna. Então no versículo 25, quando ele diz, quem ama a sua vida, perde-a. Quem ama a vida nesse mundo, segundo as coisas materiais, focando a sua vida só nas coisas desse mundo, vai acabar perdendo a sua vida. Porque não vai alcançar a salvação e a vida eterna.
Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Como é essa ideia, irmão, de odiar a sua vida neste mundo? É nós não amarmos esse mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque a Bíblia diz que quem ama esse mundo, o amor do Pai não está nele. Nós não podemos amar esse mundo. Irmão, então o que é que a gente faz? A gente vive nesse mundo, enquanto Deus não nos tirar daqui, vamos viver aqui, mas sem amar o mundo, sem nos agarrar às coisas do mundo. Precisamos trabalhar, precisamos ganhar dinheiro para sustentar nossa família, mas não podemos achar que isso é tudo. Qual o propósito da nossa vida? É trabalhar, ganhar dinheiro, ficar rico, comprar carro bom, casa boa, né? É esse o propósito da vida? Se for, está errado. Se você é crente e tem esse propósito na vida, está errado. O propósito da vida do crente é se encontrar com Cristo. É almejar esse dia do nosso encontro com Ele, o dia do arrebatamento ou a nossa partida, para já estarmos em espírito na presença de Deus. Qualquer um dos dois que vier primeiro, irmãos. Nós não podemos ficar só presos ao dia do arrebatamento, achar assim, não, peraí, eu não quero morrer, não. Só quando for arrebatado, né? Peraí, irmão, mesmo que você morra antes do arrebatamento, você também vai ser arrebatado. A Bíblia não diz isso? Que todos juntos naquele dia serão arrebatados. Os que tiverem morrido em Cristo vão ser ressuscitados e aí serão arrebatados juntamente com eles, os vivos e os que ressuscitaram. Então não se preocupe, se você creu em Jesus, você vai ser arrebatado. E eu ainda digo mais para vocês, se Deus quisesse me tirar antes do arrebatamento, eu ainda acharia melhor. Sabe por quê? Porque eu iria para a presença de Deus mais cedo. Lembra do que Paulo disse? Olha, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas há uma luta dentro de mim, porque eu quero estar com Cristo, mas eu quero também ajudar os irmãos nesse mundo. Então a gente fica nessa luta. Se Deus me levasse antes, eu acharia melhor. Mas se Deus quiser me deixar por aqui, então a minha oração é que Deus me use na obra dele, seja onde for. Essa é a oração que eu faço. Senhor, onde o Senhor me colocar, me coloque para te servir. Eu quero servir ao Senhor. Não necessariamente em um púlpito. Eu nunca quis estar aqui, em um púlpito. Nunca. Deus que me chamou para cá. E eu quero é servir a Deus. Seja lá em qual área for. É para varrer a igreja, é para ajeitar uns bancos. É para servir a Deus? Vamos embora. É essa disposição que nós temos que ter, irmãos. Não é a gente ficar escolhendo, para servir a Deus só quero se for para tocar, só quero se for para cantar, só quero se for para pregar. Se não for para isso, eu não quero servir a Deus. A gente não pode escolher o serviço do Senhor, não. Ele é o nosso Senhor, então Ele é quem nos dá o serviço. E o serviço que Ele nos der, nós temos que estar satisfeitos em fazer alegres para a glória dEle. Então, precisamos estar atentos que não devemos amar esse mundo, nós, pelo contrário, devemos odiar o mundo. E eu vou contar um episódio que aconteceu para que os irmãos percebam o quanto a gente tem que ter nojo desse mundo a cada dia. A minha esposa fez a cirurgia na boca, né, como vocês sabem, e tivemos que urgentemente sair lá da clínica e ir para a farmácia comprar os medicamentos, porque o médico não tinha passado os medicamentos antes da cirurgia. E aí, quando terminou a cirurgia, ela estava sentindo muita dor. E aí nós corremos para a farmácia. Quando chegamos lá, tinha um antibiótico para comprar. E o antibiótico, vocês sabem hoje que é uma burocracia medonha para se vender, né? Aí estava lá na receita, tudo bonitinho, assinado pelo médico, o nome do antibiótico, tal, direitinho. Porém, no endereço da clínica, estava só o nome da instituição. Eu não vou dizer o nome da instituição por questão de ética, né? Estava só o nome da instituição, não estava o endereço. Rua, fulano de tal, número tal. A mulher não quis vender o antibiótico. Não, senhor, nós não podemos, porque aqui no endereço tem que estar o nome da rua. Eu disse, senhora, é a instituição onde foi feito o procedimento. Não, mas não pode. Aí eu comecei a me alterar, né? Assim, porque eu estava desesperado, a minha esposa estava com os olhos cheios d'água, já vermelhos, quase que chorando de dor. E a mulher sem querer vender o remédio. Minha senhora, pelo amor de Deus, quer dizer que se a pessoa tivesse para morrer aqui, ela morreria por causa do endereço? Infelizmente esse é o processo, é o procedimento. Irmãos, me deu um nojo do mundo, vocês não imaginam. Eu já não estou muito satisfeito com o mundo, né? Pela desgraça que tem no mundo, pela incredulidade, pelas coisas ruins que vem acontecendo.
E esse episódio que aconteceu lá, eu fiquei com mais nojo ainda. Quer dizer, cadê o amor ao próximo? Quer dizer que uma pessoa pode morrer ali no pé do balcão da farmácia por conta de um endereço que não foi preenchido? Cadê o amor à vida, irmãos? Acabou. Acabou. A maioria das pessoas hoje só quer saber de papel. Não posso fazer isso não, porque se eu fizer isso eu vou perder o meu emprego. Aí quer dizer que o seu emprego é mais importante que a vida de alguém? Está vendo a mentalidade? As pessoas não pensam mais. Não estou generalizando, certo? Mas há pessoas que não pensam no bem do próximo. Só pensam no dinheiro no bolso. Não, se eu fizer isso aí e perder meu emprego, como é que vai ficar, né? Então não pensa além. Não pensa na vida do outro. Não pensa no bem-estar da outra pessoa. Não estou dizendo aqui que a pessoa lá tinha que perder o emprego por causa da minha esposa, não. Entenda. Né? Mas só para a gente observar como não vale a pena amar esse mundo. Não vale a pena se agarrar às coisas desse mundo. E aí eu fiquei assim, desesperado, sem saber o que fazer, né? Aí fui no caixa, paguei os outros medicamentos que não tinha essa exigência. E aí eu puxei o endereço da clínica no celular, né? E aí disse, minha filha, vá lá, porque você tem mais paciência do que eu, né? Veja o que é que você resolve lá. Aí tava lá o endereço no celular, mostrando, né? E a mulher ainda não queria aceitar. Disse, senhora, eu não posso... Aí eu fui lá, né? Terminei de pagar o medicamento, fui lá de novo. Que a minha esposa não estava podendo nem falar direito. Eu digo, eu não posso preencher esse endereço, não está aqui, a senhora está vendo na internet. Ó. Não pode, porque é rasura. Rapaz, eu fiquei agoniado, o que é que eu faço agora, né? Eu ia voltar lá na clínica e só ia sair com a receita, nem que eu fosse buscar o médico na casa dele ou no Japão, né? Porque eu não ia deixar a minha esposa sem tomar o medicamento. Mas graças a Deus que Deus iluminou lá a farmacêutica, e ela disse, se eu liberar o medicamento, o senhor vem deixar essa receita amanhã com o endereço? Eu digo, venho, nem se preocupe. Eu quero um medicamento que a minha esposa está cirurgiada, ela precisa tomar um antibiótico, que pode ter uma infecção e é uma coisa muito grave acontecer, né? Aí ela liberou o medicamento, quando foi no outro dia de manhã eu fui lá na clínica, peguei a receita e fui deixar na farmácia, né? Para não prejudicar também a moça. Então, para nós observarmos, irmãos, como o mundo está, a situação do mundo é muito complicada. Isso é uma coisa pequena, um caso pequeno, e outras coisas que acontecem, né? Você chega num hospital hoje, às vezes de grande porte, está lá muita gente nas macas, nos corredores, porque não tem espaço, porque não tem vaga. E aí, quando você vai observar, cadê o dinheiro que estava aqui, né? Está nos bancos da Suíça, dos políticos. Não estou generalizando também, né? Mas alguns desviam verba e vão investir fora para ficar ricos, milionários, luxando, né? Alugando apartamentos milionários aí e luxando em viagens caríssimas. Pessoas morrendo nos hospitais, irmãos. Vamos amar esse mundo? Vamos nos agarrar a esse mundo? Confiar que a coisa que é boa, que vai melhorar, que aqui vai ser o lugar de nós morarmos? Irmãos, vamos acordar para a vida, para a verdadeira vida. Temos que amar as coisas espirituais. Lá onde Cristo vive, a Bíblia diz, olhai para as coisas lá do alto, dos céus, não para as coisas desse mundo. Aqui é perecível, tudo vai passar. Então, nós temos que olhar para a vida com essa ótica bíblica. Olha, eu não devo amar minha vida nesse mundo, porque eu vou acabar perdendo. Vou acabar deixando de desfrutar das coisas espirituais. Mas eu tenho que odiar a minha vida nesse mundo. Tenho que odiar esse mundo para preservar para a vida eterna. Ou seja, para eu conseguir enxergar as coisas espirituais e desfrutar das bênçãos espirituais que nós já temos nesse mundo e ainda mais do porvir, da vida eterna. Vamos acordar para a vida, para que possamos realmente fazer a vontade de Deus e não a do mundo. João capítulo 10, verso 17, diz o seguinte: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar a vida, e também para reavê-la, para trazer a vida de volta. Este mandado recebi de meu Pai. O Senhor Jesus está ensinando o quê? Que Ele dá a vida dele espontaneamente. Ele deu a vida por nós de forma voluntária. Ele não foi obrigado a dar. Ele veio com esse propósito e Ele fez isso, entregou a sua vida por nós. E Ele tem o poder de dar a vida e reavê-la, trazer de volta. Que foi o que Ele fez. Ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso, irmão, nós temos que honrar o Senhor Jesus Cristo muito, porque Ele deu a vida espontaneamente por nós.
nós devemos prestar conta da nossa vida a Ele. A nossa vida, nós costumamos dizer assim, né? Não é mais nossa. Ele nos comprou com alto preço, preço de sangue. Então nós devemos prestar conta da nossa vida para com Deus, para com o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele deu a vida por nós. E Ele não foi forçado, foi de forma espontânea. Temos que entender isso para ensinar isso para outras pessoas também. Mostrar para outras pessoas que o Senhor Jesus, Ele resolveu abrir mão da sua própria vida para resgatar pessoas do inferno, da perdição eterna. E é para ver se as pessoas entendem e enxergam a misericórdia de Deus, a bondade do Senhor Jesus Cristo em fazer isso. Abrir mão, irmãos, da sua própria vida em favor de alguém, isso é fácil? Não é fácil. Você entregar a sua vida por outra pessoa, não é fácil. Mas o Senhor Jesus fez isso por nós. Mateus capítulo 10, ou melhor, João, né? João 15. João 15 primeiro. Jesus, ele fez essa obra salvadora e nós já entendemos que por que nós temos acesso à salvação? Por causa do que Jesus fez por nós. Ele deu a vida por nós, ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia. E depois, creio no Senhor Jesus, tenho acesso à salvação e estou vivo nesse mundo ainda. E agora? O que é que eu faço? Vou só desfrutar dos prazeres do mundo e esperar o dia de Jesus voltar. É assim? Não, tem mais. Tem mais coisas. Não para nos ajudar a ser salvos, entendo. Mas para glorificar o nome de Deus. João capítulo 15, o Senhor Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Então o que é que Deus espera de nós? Produzir frutos para o reino de Deus. Não é só, irmãos, receber a salvação e pronto, agora esperar o dia de Jesus vir me buscar. Não, nós temos que produzir frutos para o reino de Deus, para que Deus seja glorificado. Se não produzirmos fruto, Deus corta. Nós podemos ter a vida até ceifada, irmãos, se formos crentes infrutíferos. Deus pode nos tirar do mundo. Não estou servindo para nada aqui, né? Estou vivendo no mundo, mas não estou servindo para nada, porque eu não estou frutificando para o reino de Deus. E aí, se você planta, por exemplo, esses milho aqui, eu vou já falar com o Caleb quando terminar o culto para tirar os pés de milho ali, né? Por quê? Não está mais produzindo nada. Eu não já colhi mais espiga? Está servindo para quê ali? Nada. Não tem mais fruto? Então, corta, né? Corta. E é assim no reino de Deus. Se nós não estivermos produzindo para Deus, Deus pode cortar. Deus pode nos tirar desse mundo, porque a gente não está servindo para nada aqui. Então, muito cuidado, irmãos. Deus pode nos usar grandemente, se nós nos abrirmos para ser usados por Deus. Mas se nos fecharmos na nossa caixinha e não quisermos servir a Deus, Deus pode nos tirar daqui também. E todo o que dá fruto, ele faz o quê? Ele limpa, vai purificando, para que produza mais fruto ainda. Deus pode te dar mais dons. Irmão, só tem um dom, pois exerça ele com fidelidade. Deus pode te limpar para você produzir mais, ter outros dons, produzir outros frutos para a glória dele. E aí ele fala para os crentes: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, tá vendo? De si mesmo não pode, se não permanecer na videira. Assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Então nós não podemos frutificar para o reino de Deus sem estar em Cristo. Entendem agora, irmãos, por que Deus não recebe as obras de pessoas não salvas? Nós não podemos produzir frutos que agradam a Deus sem estar na videira, que é Jesus. Ele diz lá no começo: eu sou a videira. Jesus é a videira. Se nós queremos produzir frutos para Deus, temos que estar na videira, porque o ramo não pode produzir fruto de si mesmo. Aí. Então nós também não podemos produzir frutos sem estar em Cristo. Sem Jesus não dá para produzir frutos. Versículo 5 ele diz: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer.
nós não podemos produzir frutos para Deus sem Jesus. Sem Ele, nós não podemos fazer isso. Mas se permanecermos em Cristo, aí daremos muito fruto. Podemos dar frutos que nem nós imaginávamos dar. Nem nós. Mas Ele é quem faz a obra. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Irmãos, essa parte de pedido a Deus é muito confundido. As pessoas acham assim, então a Bíblia está dizendo que eu peço o que eu quiser e Deus vai me dar. Não é assim? Está escrito, ó. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então o que eu pedir a Deus, Deus vai me dar. Cuidado no erro de interpretação, porque tem uma condição antes. Não tem não, ó. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Tem duas condições, ó. Se permanecerdes em mim, ou seja, se nós permanecermos em Cristo e as palavras de Deus permanecerem em nós. Aí sim, pediremos o que quisermos e nos será feito. Irmãos, por que Deus vai atender tudo que nós quisermos se nós cumprirmos essas duas condições? Porque nós vamos pedir tudo que está dentro da vontade de Deus. Entenderam? Não é eu pedir o que eu quiser. Qualquer coisa que eu pedir, Deus... Senhor, eu quero um carro novo, zerado, né? Está dentro da vontade de Deus, será? Só Deus sabe, né? Então não é sobre coisas materiais, irmãos. Eu não entendo isso como coisas materiais. Deus vai atender todos os meus pedidos com relação a coisas materiais? Não, eu não entendo assim, eu não. Eu entendo sobre coisas espirituais. Se nós permanecermos em Deus e as palavras de Deus permanecerem em nós, quais serão os nossos pedidos? Será que é para nós ficarmos ricos nesse mundo? Será que nós vamos focar muito em pedir saúde para viver muitos anos nesse mundo? Vamos ter uma visão espiritual das coisas, será? A gente vai pedir pela volta de Cristo, irmãos. Nós vamos pedir pela nossa vida espiritual, para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir para Jesus voltar. Vamos pedir para sermos usados por Deus nesse mundo. Aí Deus vai atender essa oração. Porque vamos fazer pedidos dentro da vontade de Deus. Então não confundam. Tudo que eu pedir Deus vai me dar porque eu sou filho dele. Não, peraí. Se você for um filho rebelde, que não quer honrar o pai, ele não vai dar não. Mas se você for um filho obediente, permanecer na palavra de Deus, na palavra de Deus em você, aí Deus vai dar, porque você vai pedir tudo que vai glorificar o nome de Deus. Versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Entenderam? Porque que o fruto, as obras, não servem para a salvação? É para a glória de Deus. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Então, os frutos que produzimos não é para a salvação. É para a glória de Deus, para Deus ser glorificado. E assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Né? Alegria, gozo é alegria. A satisfação. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Os filhos de Deus devem se amar, no amor fraternal, amor de irmão, para a glória de Deus. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos, que foi o que Jesus fez, deu a vida por nós. Vós sois, meus amigos, se, olha a condição, fazeis o que eu vos mando. O que é que Jesus manda realmente? O que faremos para realizar as obras de Deus? Aí Jesus responde o quê? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Isso é o que Jesus manda. É crer nele. Crer nele. E aí você é amigo de Jesus. E aí ele deu a vida por você. Versículo 15 diz:
Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Estão vendo? Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Então Deus, pela sua misericórdia, que nos concede a graça de alcançarmos esses pedidos que fazemos, se permanecermos em Deus, porque vamos pedir tudo segundo a vontade dele. E o que mais, né? Como podemos glorificar o nome de Deus? Como podemos dar frutos, irmãos? Como é que podemos dar frutos? Mateus 10:7. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Pregar o evangelho. Não só com a boca, mas com a vida. Vivermos de tal forma a expressar para as pessoas que nós estamos aguardando o reino dos céus. Nós não estamos amando esse mundo. Que nós não estamos agarrados às coisas desse mundo, mas esperando ansiosamente, no sentido bom da palavra ansiedade, a volta de Cristo, o reino dos céus se manifestar, tanto com palavras quanto com ações. Pregai que está próximo o reino dos céus. Temos que dar esse fruto, irmãos. Pregar que está próximo o reino dos céus. E Marcos 16:15 diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Temos que ir a todo mundo e pregar o evangelho. Ixi, irmão, mas eu não vou no Japão pregar, né? Mas ore. Ore pela salvação dos japoneses. Ore pela salvação dos chineses. Ore pela salvação dos coreanos. Ore pela salvação dos muçulmanos. Ore. É assim que nós vamos a todo mundo. E na oportunidade, contribua também para que outras pessoas possam chegar lá e pregar por nós. É assim que nós pregamos em todo o mundo. Não é nós realmente indo em todos os lugares do mundo, porque isso é impossível, né? Impossível. Mas nós podemos ir em oração a todos os lugares do mundo. Nós podemos contribuir para que outras pessoas cheguem lá. E nós podemos pregar onde estamos, na nossa sociedade, onde nós vivemos, trabalhamos, estudamos. Nós podemos pregar para as pessoas, com palavras e com ações. Hebreus capítulo 10 vai nos ensinar também sobre a obra de Cristo. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetualmente eles oferecem. Aqui mostrando que os sacrifícios do passado não podiam tornar perfeitas as pessoas que ofertavam. Ou seja, não podiam salvar essas pessoas. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto têm sido purificados uma vez por todas. Não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível, presta atenção, impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível. Por que nós temos que realizar essa obra, irmãos, de pregação do Evangelho? Por que nós temos que frutificar para o reino de Deus? Olha o que Cristo fez por nós. Algo que não era possível ser feito nem com sacrifício de animais. Jesus fez. E eu estou voltando para mostrar a obra de Cristo aqui, para que nós possamos ser incentivados a evangelizar, a pregar o Evangelho, a mostrar para as pessoas essa bondade de Deus. É o que deve nos motivar a alcançar pessoas para Cristo. É o que Cristo fez, algo que era impossível. De outra forma, Jesus veio e fez por nós. E ele diz, por isso ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Formaste um corpo. Não te deleitaste em holocaustos e ofertas pelo pecado. Deus não tem prazer nessas coisas porque isso não salva. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então Jesus, aí estou aqui para fazer a tua vontade.
Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. O segundo é Cristo, a obra salvadora de Cristo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Uma vez por todas, uma única vez. Uma única vez. Diferente daqueles sacrifícios de animais que eram feitos dia após dia, ano após ano. Jesus veio e, de uma vez por todas, realizou um sacrifício perfeito. Uma única vez. Irmãos, por que a pessoa não pode, por exemplo, crer em Jesus, aí perde a salvação, depois é salvo de novo? Porque Jesus só morreu uma vez. Então não tem esse negócio de ser salvo de novo. Porque senão estaria crucificando Cristo segunda vez. E não tem isso. Cristo morreu uma única vez. Se você creu verdadeiramente no sacrifício de Cristo, pronto, você é salvo. É selado com o Espírito Santo. E aí não perde mais a salvação. Isso não quer dizer a carta branca para pecar, não, viu? Não quer dizer. Nós vimos, se você é salvo, o que é que você tem que fazer? Glorificar a Deus, dando muito fruto. E não viver, tá bom, então eu sou salvo, não perca a minha salvação, posso viver pecando aí à vontade. É um sinal de quem não é salvo. Certo? É um sinal de quem não é salvo. Se você diz, eu creio em Jesus, levantei a mão, o pastor orou por mim, os irmãos choraram, a emoção foi grande. Aí você está lá no mundão, pecando a bambão, achando bom. E aí, mas tu está pecando, e aí o que é? Não, eu já fui salvo, Jesus me salvou, eu creio em Jesus, agora eu posso fazer o que eu quiser. Você é um perdido. A pessoa que age assim é perdida, porque ela ama o pecado, ela tem prazer no pecado. Uma pessoa dessa não pode ser salva. O Filho de Deus, irmãos, ele odeia o pecado, ele tem nojo do pecado. Pode até cair pelas fraquezas que nós temos, mas ele tem nojo, ele não tem prazer naquilo, ele se arrepende e volta para os pés de Cristo. E se não voltar, Deus tira. Se ele não se arrepender, Deus tira, para não envergonhar mais ainda o nome de Cristo. Mas aí a gente observa, às vezes, hoje na sociedade, o quê? A pessoa foi à igreja, fez uma decisão lá por pressão psicológica, né? Pressão psicológica, eu sofri isso, eu sei o que é, né? Não na igreja bíblica, em outras aí que eu não vou dizer o nome, você já sabe. Você vai por pressão psicológica, você levanta a mão, aceita Cristo, e aí você vive ali, naquele meio, achando que é um crente. Mas a tua vida não mudou em nada. Aconteceu isso comigo, estou dizendo, não é porque me contaram não, foi comigo. A vida não mudou. A gente conhece a verdade, mas a vida não mudou. Quer continuar desfrutando dos prazeres do mundo. É uma nova criatura? Nasceu de novo? Não. Irmão, mas você levantou a mão, oraram por você. Foi, mas era falso. Acontece isso, irmãos. E as pessoas ficam brincando, às vezes, de ser crente por conta dessas pressões psicológicas, forçando as pessoas a tomar uma decisão que não entendeu ainda. E aí acaba não tendo a vida transformada de verdade. E aí vem problemas e mais problemas para a igreja. E mau testemunho para o nome de Deus. Esses crentes fazem isso, né? Então por isso que aqui nós não obrigamos ninguém, nem forçamos ninguém. Eu não tenho costume nem de fazer apelo no final do culto. Não vou dizer que um dia não faça, não. Mas eu não tenho esse costume. Eu estou há 2 anos aqui, né? Vocês já viram fazendo apelo no final do culto alguma vez? Quem quer aceitar Jesus, levante a mão. Eu estou sentindo que Deus está falando com alguém, né? Nunca fiz isso. Espero nunca fazer. Por quê? O Espírito Santo é quem vai falar nos corações. Eu creio assim. O Espírito Santo vai falar. Por meio da pregação, a fé vem. Porque a fé vem pela pregação. E aí a fé vai ser dada à pessoa e a pessoa vai entender e ela vai confiar em Cristo para a salvação de sua alma. Ela vai começar a compreender que agora é algo diferente. Porque no dia que eu recebi a Cristo como Senhor da minha vida, a vida mudou. Aqueles prazeres que eu tinha antes no pecado, que eu queria praticar aquilo, não quero mais. Eu quero fugir. Eu oro a Deus que me dê fuga, né? Assim como José do Egito, correr para longe do pecado. Para não desapontar o meu Deus, o Salvador da minha alma. A visão é diferente da pessoa que realmente entregou a vida a Cristo. Então, nessa vontade, aqui temos sido santificados mediante o corpo de Cristo.
pelo que ele fez por nós. Ora, todo sumo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Aqueles sacrifícios que eram realizados no templo, nunca, jamais, parece uma redundância, né? Nunca, jamais podem remover pecados. Não podem. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Irmãos, o sacrifício que Jesus realizou, pronto, foi suficiente. Uma única vez, um único sacrifício pelos pecados. Ele assentou-se à direita de Deus e pronto, a obra está realizada. Por que temos acesso à salvação? Porque Jesus realizou o sacrifício uma única vez e pronto. Ponto final. Quem quiser ser salvo, não é mais por sangue de touros e de bodes. Quem quiser ter os pecados perdoados, não é isso, realizar um sacrifício, pagar uma penitência. Vou fazer uma promessa, andar de joelho daqui para o Canindé, porque aí para purificar meus pecados. Vai andar à toa, vai pelar o joelho de besta. Desculpa a palavra, né? Porque não vai, não vai. Está aqui, nunca, jamais, o sacrifício nunca, jamais não pode remover pecados. Vou pagar essas penitências para tirar meu pecado. Vai pagar à toa, mas não remove pecado. Porque quem remove pecado? O sacrifício de Cristo. Está aqui, um único sacrifício pelos pecados. Foi um único. Irmão, e onde é que tem escrito isso aí, que realmente Jesus tira os pecados? Está aqui, João 1:29. João Batista viu Jesus e disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você quer ter o pecado perdoado, Jesus é o caminho. Não adianta realizar sacrifício, fazer promessa e outras coisas mais, pagar penitência, porque não tira pecado. O único que pode tirar pecado é Jesus, porque ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, que realizou o sacrifício de si mesmo, espontaneamente, uma única vez, e assentou-se à direita de Deus, porque ele disse, a obra está feita, tetelestai, né? Está consumado. Tetelestai quer dizer, está consumado. Ele disse lá na cruz, uma das palavras da cruz, está feito. A obra de salvação está feita. E se alguém quer ser salvo, Jesus é o caminho. Se alguém quer ter o pecado perdoado, Jesus é o caminho. Ele tira o pecado do mundo. E depois que nós cremos nisso, irmãos, temos que viver para a glória de Deus. Dando muito fruto. Não é só dar fruto, não. É dar muito fruto. Por isso que precisamos desenvolver a nossa salvação. Não deixando de congregar, como o Hebreus ensina, Hebreus 10:25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Não podemos deixar de congregar, irmãos, para quê? Porque nós precisamos crescer, nós precisamos aprender da palavra de Deus, aprender os conselhos de Deus para nossas vidas, como servir melhor a Deus, como glorificar o nome de Deus. Para que Ele se agrade de nós, não porque somos bons e merecemos, mas é como se Deus olhasse assim para nós e dissesse, valeu a pena, né? Dar o meu filho por ele, ou por ela, porque eu estou vendo que ele está se esforçando. Nós não vamos acertar 100%, irmãos. Não vamos assim, não vou servir a Deus porque eu não sou 100%. Se fosse assim, ninguém serviria a Deus, porque ninguém é 100%. Todos somos falhos e pecadores, mas nós devemos nos esforçar, tentar dar o nosso melhor, com sinceridade, para que Deus veja. Eu sei que ele falha, ele erra, mas ele está dando o melhor. A intenção dele é realmente me servir de maneira correta. Então temos que nos esforçar para fazer a vontade de Deus e dar muito fruto. Porque sem Cristo nós não podemos fazer nada. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos dê uma disposição para dar esses frutos, para glorificar o nome de Deus, para pregar o Evangelho para outras pessoas, para viver uma vida diferente do mundo, para que Deus assim seja glorificado. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Te damos graças pela Tua palavra, ó Pai, que tem tantos conselhos maravilhosos. Poderíamos passar a noite inteira falando sobre a salvação, sobre a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Quão bom é, ó Pai, ouvir, relembrar sempre do que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário.
enviar o teu Filho, ó Pai, para morrer por nós, para nos resgatar das trevas, das garras de Satanás, nos transportar para o reino do Filho do seu amor, Pai. Ó Senhor, muito obrigado pela graça e a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Nos reaviva, Pai, a cada dia, nos vivifica do teu Espírito, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para que possamos desenvolver a salvação, para que possamos testemunhar do teu amor, dando frutos, muitos frutos, para a tua glória. Pedimos as bênçãos do Senhor sobre a semana, a vitória sobre o mal, sobre o pecado, ó Pai. Nos livra de cair em tentações, para que possamos honrar e glorificar o Senhor. Nós oramos agradecidos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, uma boa noite a todos e Deus abençoe.